Oração para ti, Pai, para que nós venhamos ouvir a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Vamos comer muita tem espaço. Amém, queridos? Hoje eu pedi uma licença para o nosso pastor lá, que nós também temos culto na terça-feira, né? Mas glória a Deus, aprove o Senhor que a gente pudesse também trazer uma palavra para os irmãos aqui. Abre tua Bíblia aí, depois eu vou dizer para os irmãos tomar assento. Mas primeiro abre tua Bíblia aí, em Mateus, capítulo 8, verso 8 e 9. Mateus 8, verso 8 e 9. Amém? E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. Amém? Pode tomar teu assento aí, queridos. Hoje, queridos, eu passei uma parte do dia estudando aí sobre a palavra que eu iria trazer, né? Pedindo ao Senhor, porque desde domingo a gente confirmou no sábado que viria, né? Pedi autorização lá para o nosso pastor. E desde domingo muitas e muitas palavras têm borbulhado na minha mente, né? Sabe como é que é o cristão quando vai em outras igrejas, né? Parece que é mais difícil, mas não é, queridos. A palavra é a mesma, né? E, queridos, é tão bom estar aqui ouvindo os irmãos da tanta glória, né? Porque aquele pentecostal que não dá glória, não dá aleluia, porque tem alguma coisa errada, né? Mas, queridos, na noite desse dia também quero agradecer aí, né, por essa oportunidade, pelo convite do pastor Renato, né, e da sua esposa, né? Dizer que eu sou casado aí com a Carol, da Lúcia, né? Era da Lúcia, agora é minha, né? Da Lúcia e do Bira aí, sou casado para sempre com ela, glória a Deus também pela minha esposa, né? E, queridos, nessa noite eu quero passar uma palavra, talvez aos ouvidos de alguns vai ser um pouco forte, como foi ao meu, porque a palavra ela trata com o nosso coração antes, né? Porque a gente vem aqui nesse altar, né, para pregar algo ou que a gente vive ou que a gente quer viver. E também a gente canta, como eu sou líder de louvor lá na igreja, minha esposa ela louva comigo lá. A gente também canta louvores que a gente quer viver, queridos. Porque não adianta nada eu vir aqui encher de lorota, né? Como muitos fazem muitas vezes. Não adianta eu vir aqui, como dizia a irmã lá, pedir, encher o bolso de dinheiro e não pregar uma verdade. E não falar a verdade, sabe? Queria dizer também que me surpreendeu a irmã Karine ali, né? Só antes de entrar aqui no esboço da palavra. E eu estava me lembrando muito da minha mãe, sabe? Ela não é convertida, ela é da igreja católica, mas eu creio que ela um dia vai estar na casa do Senhor também glorificando a Deus. Eu sempre costumo dizer que não precisa ser na minha igreja, mas que procure uma igreja que pregue a verdade, né? Porque no céu não vai entrar placa de igreja, né? Não vai entrar quem é mais rico, quem é mais pobre, mas vai entrar aquele que teve com o coração disposto, coração humilde, né? Amém, queridos? Então a palavra de hoje ela vai tratar um pouco sobre autoridade e autoritarismo, né? Duas coisas vêm, né, sobre a palavra autoridade. São dois lugares, né? O primeiro lugar são as nossas cicatrizes, que geram autoridade em nós. Como eu falei para vocês aqui agora há pouco, eu não quero pregar nada sobre aquilo que eu não estou vivendo ou não quero viver. E como os irmãos podem ver, eu sempre costumo dizer para minha esposa, sou todo cheio de defeito, né? E eu tenho várias cicatrizes no meu corpo. Tenho cicatrizes na cabeça, tenho cicatrizes embaixo dos braços, tive algumas transfusões de sangue na minha vida, né?
Por isso que hoje também eu sou um doador de sangue, porque eu sei a importância, né, de salvar as vidas, né? E, queridos, a nossa autoridade, ela vem através das cicatrizes como? Eu não posso dizer que Deus cura se Ele nunca me curou. Ah, irmão, mas eu nunca sofri com doença. Mas a cura muitas vezes ela não é apenas doença, ela é de dentro para fora. Queridos, quando a gente se envolve com pessoas certas, sabe? Se envolve com pessoas certas e mostra a elas as nossas cicatrizes, aquilo que Deus já fez na nossa vida, elas começam a acreditar nesse Deus, nesse amor que a gente vem passando para as pessoas, queridos. Sabe, uma das coisas que até me surpreendeu essa semana foi de um jovem que teve ali morando no mesmo bloco que a gente, nos apartamentos onde a gente mora. E ele me mandou uma mensagem essa semana e ele disse assim: Rafa, eu tenho um violão, meu violão tá bem velhinho lá em casa, né? Mas eu uso para ensaiar. Ele disse: eu tenho um violão e eu deixei para você, né? E algo que me chamou muita atenção, queridos, e é isso, sabe? Que a vida do cristão tem que ser você não julgar o livro pela capa, ou seja, as pessoas pela aparência. Porque é fácil eu abraçar você que está perfumado aqui, você que tomou banho, é muito fácil. É fácil eu falar para você de Jesus aqui dentro e sair lá fora e não viver nada daquilo que eu falei. É muito fácil. Eu sempre digo para os irmãos lá da igreja, o mais fácil é pregar a palavra. Porque eu faço um esboço, eu leio. Mas eu viver a palavra, aí é uma coisa totalmente diferente. Queridos, então esse jovem, ele me mandou uma mensagem e disse assim: Rafa, gente, eu sou muito chorão, tá? Então, ele disse assim: Rafa, você foi o único, você e a tua esposa que falaram comigo, nesse tempo que eu tive morando aí. A gente até teve levando ele para a igreja uma terça-feira, porque ele tinha começado em outra igreja. Eu disse para ele: ó, querido, vai lá, né? Se tu sentiu de Deus de lá, vai lá. Eu te abençoo, né? Vai lá em nome de Jesus. Outra pessoa já tinha feito convite para ele. Eu disse: vai lá naquela igreja. Lá o pastor é bênção também. Eu conheço o pastor é bênção, é sábio. Vai, né? Eu sempre costumo dizer, né, que as pessoas fazem o que para atravessar uma cidade para vir na nossa igreja? Porque a nossa igreja é lá no bairro de São Paulo. Então o que tem lá que as pessoas atravessam a cidade para ir lá? O que tem aqui que as pessoas vêm até aqui? Sabe, queridos, então assim ele me mandou: Rafa, eu estou me mudando, né? Fazia apenas 2 meses que ele estava lá. Estou me mudando, como eu já tinha te falado, né, outro dia. Estou me mudando, e então assim, foi muito rápida a passagem dele por aqui. Mas eu creio que aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele, ele vai continuar em outra cidade. E nós íamos para o culto conversando com esse jovem. E a gente contava alguns relatos, as nossas cicatrizes, e ele dizia: Rafa, as pessoas me julgam muito pela minha aparência, porque a aparência dele, aos olhos dos perfeitos, perfeito ninguém é, querido. Aos olhos dos perfeitos não era agradável de se enxergar, porque um jovem cheio de tatuagens, né? Um jovem, eu disse para ele: eu não te julgo, porque quem podia me julgar morreu pregado numa cruz por mim. E eu dizia para ele: eu também no meu tempo, na minha adolescência ali, num tempo que eu andei desviado dos caminhos do Senhor, eu também me tatuei. Eu fiz uma tatuagem, fiz uma só, mas também fiz. Eu disse: então assim, mas já fui lavado, remido e purificado pelo sangue de Jesus, da mesma forma que Jesus quis fazer com a vida desse jovem. E ele disse: vocês foram os únicos que me notaram aí, os únicos que falaram comigo, que não me julgaram. E por isso, né, ele disse: como eu ouvia vocês louvar o Senhor em casa, com o violão que a gente ensaia em casa também, ele disse assim: Rafa, eu deixei o meu violão para ti. Ele tinha comprado um violão, ele queria aprender e ensinar, só que não deu tempo. E ele disse: então você sobe ali no apartamento 301 e pega o violão lá que é teu agora. Eu subi, fiquei muito contente, né? Porque o meu violão já estava velhinho, o dele é um pouco melhor, né? Amo meu violão velhinho porque eu aprendi a tocar com ele, mas às vezes é bom a gente desapegar do velho, né? E ganhar algo novo, né?
Mas porém, o que me cativou nesse jovem foram as cicatrizes dele. Ele dizia: lá na cidade onde eu morava, as pessoas também me julgavam porque o meu passado me condena. Mas quem que condena a gente pelo nosso passado é o inimigo. Eu disse para ele: mas querido, não te preocupa, porque Deus, Ele não olha o teu passado. Ele nos dá algo chamado presente, já diz tudo, né? Presente. É um presente a gente viver todos os dias. É um presente a gente acordar todos os dias. Eu costumo dizer lá na igreja que no momento que a gente acorda pela manhã, é o Espírito Santo de Deus vindo de novo e soprando nas nossas narinas, sabe? O fôlego de vida. Como Ele fez lá no início, lá com Adão, Ele vem todos os dias soprar o fôlego de vida conosco. Então, queridos, uma das coisas, né, que está na autoridade são as cicatrizes. Vocês podem ver que no mundo animal, vamos usar alguns exemplos, os leões mais sofridos são aqueles que têm autoridade na natureza. E a autoridade, queridos, muitas vezes ela é confundida, sabe? Aqui todo mundo é líder de alguma coisa, né? Ou é líder de algum ministério da igreja, ou é líder em casa, ou é líder no trabalho, né? Alguma autoridade você deve ter, ou você é líder sobre a tua vida e é isso, sabe? Sobre alguma coisa você é líder, você tem autoridade sobre algo, sabe? Então assim, queridos, uma das coisas que eu uso o exemplo da Agro Daniele, eu fui líder lá por 4 anos, né? Não foram os 4 anos de liderança, mas eu fui líder durante alguns anos de lá, sabe? Nunca ganhei mais que os meus liderados, mas sempre trabalhei mais, porque assim, quando a gente faz as coisas para mostrar para o outro que é capaz, para mostrar porque o líder ele é assim, ele não diz vai fazer, ele diz vamos fazer. O líder ele não simplesmente, ele não chega e manda, ele mostra como é que faz, sabe? Não basta apenas eu chegar para você aqui e dizer canta, né? Se você quer ter o dom de cantar, você vai fazer uma aula. E hoje tem aula grátis na internet, eu costumo assistir, até costumo dizer lá para os irmãos da igreja, no grupo do louvor, eu mando algumas coisas sobre aula de canto e tudo mais. Então tem alguns irmãos, né, que vêm, né, que nos acompanham ali no grupo de louvor, vêm e estão melhorando as suas vozes, assim como eu também, né, pretendo melhorar a minha cada vez mais para glorificar o Senhor, né. E assim, queridos, várias e várias vezes eu fui confrontado onde eu era líder, né? A gente tem o confronto, mas nunca me deixei abalar, sabe? Porque Jesus ele sempre esteve presente. E uma das nossas coisas que a gente costuma dizer lá na igreja, né, é faça o teu melhor, querido, aonde você está, sabe? Ah, mas não tem ninguém enxergando. Quem disse? Ah, mas não tem ninguém vendo. Quem disse? Jesus está vendo, queridos. Se você tem esse pensamento, já tira da tua mente esse pensamento que ninguém está vendo, porque Ele está vendo. Ah, não, mas eu não quero que Ele veja, mas Ele está vendo, sabe? Tira da tua mente essa ideia de que Jesus ele não compartilha. Por mais que a tua colheita esteja sendo ruim, muitas vezes, Ele está vendo. Porque, queridos, não adianta, às vezes a gente está dentro da igreja também e colhendo coisas ruins. Ah, não, mas não pode, isso pode. Porque a gente plantou coisas ruins lá no nosso passado. A colheita, queridos, ela é uma coisa certa, principalmente na vida do cristão. Ela é uma coisa necessária. Só que o bom da colheita ruim, você estando com Jesus, é que Ele está disposto a te ajudar nessa colheita. E tudo que você plantar de bom daqui em diante, uma hora, ele vai crescer e vai dar frutos. Sabe, então, prosseguindo aqui, queridos, as nossas cicatrizes, elas geram autonomia e história para contar o que a gente já passou. A segunda coisa, queridos, é a submissão, que daí vem essa parte da palavra aqui, né? Esse soldado, esse centurião que chegou até Jesus pedindo a cura do seu servo, ele era uma pessoa submissa ao poder dos romanos naquela época. Ele tinha autoridade sobre os soldados, ele tinha autoridade sobre os seus empregados, só que ele era submisso ao povo romano. Por quê? Pela questão, gente, de que se ele perdesse essa submissão, ele perdia toda a autoridade dele.
Então hoje, queridos, a gente entende o seguinte, que se eu tenho autoridade, eu tenho que ser submisso. Eu posso chegar no topo do mundo e ter autoridade sobre todo mundo, mas ainda eu tenho que ser submisso à cabeça do mundo, que é Jesus. Sabe, queridos, então assim, quando se submete a Cristo, a pessoa, quando ela se submete a Cristo, ela ora, ela jejua, ela busca a direção do Senhor, ela ensina os seus mandamentos, ela ama a sua esposa e a sua família como Cristo amou a igreja. Ela tem amor e direciona os seus filhos ao Senhor, queridos. Ela direciona os seus filhos ao Senhor. Sabe, porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É fácil. Sabe, mas hoje em dia, queridos, vocês podem ver, eu e a minha esposa, nós conversávamos em casa, as crianças, elas vão muito mais por aquilo que os pais fazem, do que por aquilo que os pais dizem. Se você estiver fazendo coisa boa para sua esposa, né, para os seus vizinhos, para os seus irmãos da igreja, seus filhos vão observar. Tem criança, queridos, hoje, né, vamos usar o exemplo de alguns irmãozinhos que temos lá na nossa igreja, que eles não precisam ser mandados a orar, porque eles veem os pais orando. É que em nome de Jesus aqui seja também, que as crianças possam ver seus pais orando, buscando. Queridos, e outra coisa que eu falo para você que é pai, para você que é mãe, seja intencional. Sabe, às vezes a gente tem o costume de orar, vou lá fechar a porta do meu quarto e orar. Mas seja intencional, vá às vezes na sala para que os seus filhos vejam. Vai ler um livro na sala, vai buscar conhecimento do Senhor na sala. Seja intencional com seus filhos, com seus netos, né, com os seus sobrinhos, seja intencional. Para que eles possam ver a autoridade do Senhor sobre a vida de vocês e para que o exemplo de vocês arraste a vida deles. Sabe, queridos, quando é necessário a gente provar algo, queridos, já não é mais autoridade, é autoritarismo. Eu não preciso provar nada, sabe, para os meus liderados lá da igreja, para eles verem autoridade. Eu não preciso obrigar ninguém a fazer nada, eles fazem por amor. E glória a Deus por isso, porque é esse o tipo de líder. É uma das coisas que a gente costuma dizer lá na nossa igreja: eu estou aqui, queridos, para servir vocês. Eu posso estar pregando aqui hoje, mas eu creio em nome de Jesus e que Deus dê a capacidade de cada um de vocês levar a palavra para onde quer que vocês vão. Talvez alguns de vocês nunca subam no altar para pregar, mas a melhor pregação é a nossa vida. Pregue nas praças, pregue nas ruas, sabe, leve a palavra do Senhor. Aonde você for, queridos, aonde você for, e não seja autoritário. Não, porque se você... Porque muitas vezes a gente ouviu isso, né? A gente vinha para a igreja com medo de ir para o inferno, né? Então, não, porque se você não ir para Jesus, se você não ir na igreja, você vai para o inferno. Queridos, as pessoas, na verdade, hoje em dia é mais fácil elas acreditarem no inferno que em Jesus. Se você parar para perguntar para muitos jovens aí na rua, tu acredita em Deus? Não, mas eu acredito no inferno. Sabe? E o que acontece é porque hoje, queridos, né, que em nome de Jesus não seja assim aqui, queridos. É muito autoritarismo dentro de corrigir alguém que está sobre você e a pessoa diz: nossa, mas nem parece que é da igreja. Queridos, mas quem disse que quem está lá no mundo não é sujeito às mesmas autoridades que nós? Porque as pessoas dizem assim: nossa, nem parece que é da igreja, que está me julgando, né? Mas e quem que disse que quem está lá no mundo pode nos julgar? Quem que disse? Nós temos que dar o exemplo? Temos que dar o exemplo. Mas também, queridos, Jesus, eu acho mais interessante de tudo, é que Jesus, ele nunca correu atrás de ninguém. Ele sempre deixou com que as pessoas viessem atrás dele, sendo o exemplo. Ele nunca foi autoritário. A palavra de Deus nos fala que ele diz: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Se quiser,
Ele não disse venha porque eu estou mandando. Ele disse se quiser. Eu sempre costumo dizer, queridos, uma das coisas que eu falo para pessoas de outras igrejas, né? Que quando a gente sabe que a pessoa é de outra igreja, a gente costuma dizer assim, ó, temos cultos na nossa igreja nas terças e domingos. Se não atrapalhar os cultos da tua igreja, menos fazer uma visita. Vai ser bênção. Mesma coisa aqui, a gente já veio várias vezes, eu e a minha esposa, visitar, né? Vai ser bênção, queridos. Porque uma das coisas que a gente tem que entender, quanto mais a ovelha se alimentar, mais forte ela fica, né? Então assim, queridos, se não atrapalha, glória a Deus. Se o teu pastor autoriza também, porque a gente está debaixo de autoridade, se o teu pastor autoriza, né? Quando a gente foi convidado para vir até aqui, eu mandei mensagem para o meu pastor, ele disse, bênção, vai lá, né? Porque como hoje a gente tinha culto, né? Os meus compromissos estavam firmados lá na nossa igreja. Mas ele disse, não, vai lá, leva a palavra, em nome de Jesus, né? Eu vim abençoado por ele, né? Então assim, queridos, é uma coisa que a gente entende, a autoridade, ela vai arrastar, ela vai mostrar como é que faz. Se você tem autoridade em Cristo, você não vai precisar forçar ninguém, sabe? Se você tem autoridade em Cristo, as pessoas vão ver isso em você, sabe? E não basta, queridos, vocês podem me cobrar isso lá na rua, não basta eu vir aqui apenas e falar, sabe? Porque como a irmã antes dizia, nós temos alguns amigos que são moradores de rua, eu e a minha esposa. E eu nunca vi, queridos, porque são pessoas que ninguém dá atenção. Ninguém. Não adianta a gente ser hipócrita aqui em cima do altar, porque muitas vezes a gente passa despercebido por essas pessoas, né? E a gente não percebe que às vezes eles estão precisando de um abraço, de uma oração. Nós temos um irmão que eu creio que Deus tem um projeto muito grande na vida dele. A gente fala em projeto, querido, porque o projeto é algo que só Deus pode revelar. É algo arquitetônico. Quando o crente ele fala em projeto, né? Deus tem um plano, um projeto muito grande na tua vida. É que a gente não sabe ainda, né? Mas Deus sabe já o plano. Então você está profetizando sobre a vida da pessoa, sabe? E esse homem que eu conto para vocês agora, ele é um morador de rua, que as últimas vezes até o que nos chamou a atenção, que as últimas vezes que a gente encontrou ele, ele estava todas as vezes alcoolizado, inclusive cheirando a álcool. Mas isso me impediu de conversar com ele? Não. Isso me impediu de dar um abraço nele? Não. Queridos, o mais incrível, sabe, que o Senhor fala ao nosso coração é: ora, prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. O que é o fora de tempo? Eu saí da minha zona de conforto. A última vez que a gente viu esse homem, que eu creio que em nome de Jesus ainda Deus vai fazer o projeto na vida dele, né? A última vez que a gente viu esse homem, ele é um irmão para nós, ele é uma pessoa muito querida, né? O meu sogro e a minha sogra conhecem ele também, né? A gente conversando com ele, e ele contando um pouquinho da vida dele ali mesmo alcoolizado, porque, queridos, ele pode estar alcoolizado, pode estar drogado, pode estar da forma que for, mas eles são pessoas conscientes que se você fizer alguma coisa boa, eles vão se lembrar depois que o efeito do álcool passar, depois que o efeito da droga passar, eles vão se lembrar daquilo que você falou. Tinha pessoas antigamente que tentavam sepultar a ideia de eu pregar para alguém que estava nessa forma, mas só que, queridos, Jesus, ele pregava para quem fosse. Hoje em dia, queridos, nós temos a tecnologia, né? Temos a Bíblia no celular. Hoje em dia nós não temos desculpa para não buscar Jesus. Se você não sabe ler, como a gente tem algumas irmãs lá na igreja que não sabem ler, a gente baixou para elas a Bíblia em áudio. Porque o conhecimento, ele vem do ouvir a palavra de Deus, e ouvir pode ser em áudio, né? Queridos, aqui passando para outra parte da palavra, vem nos falar sobre autoritarismo. O autoritarismo, ele é algo que ele vem, muitas vezes ao natural do ser humano, mas é algo que tem que cair por terra em nome de Jesus, principalmente no meio da igreja. Ele vem por medo de perder aquilo que se tem. Um líder, muitas vezes, de uma empresa, ele tem medo de perder o cargo para outras pessoas, então ele é grosso, ele é autoritário,
Sabe? Eu já tive gerentes assim, sabe? Gerentes que trabalhavam conosco, que eram assim. Mas a gente foi orando, 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 e Deus mandou ele para outra empresa, né? Se ele não se converteu, ele foi para outra empresa, pelo menos, né? Então assim, porque não é necessário a minha luta, quando eu entender que ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas ele é contra os principados e potestades que tentam governar o mundo, mas em nome de Jesus já caíram por terra. Quando eu entendo isso, querido, né? Quando eu entendo isso, eu mudo o mundo. E sabe uma das coisas que a gente fala, eu não sei se tem algum missionário aqui, não sei se tem, não? Tem? Amém? Queridos, uma das coisas que eu falo para os missionários, a tua maior missão é aqui. Porque assim, às vezes a gente tem aquela vontade de viajar para outros países, eu acho que o irmão já teve essa vontade. Mas a minha missão, ela começa dentro de casa. A minha missão, ela vai ser compartilhada com os meus vizinhos. A minha missão, ela vai ser na minha cidade, no bairro onde eu moro. E depois, quem sabe, se Jesus quiser me enviar para outro lugar, eu vou. Mas a nossa missão, ela começa aqui, queridos. Vocês que moram aqui na região, vocês devem ver quantas e quantas pessoas devem passar fome aqui, pertinho, né? Então, a tua missão talvez seja dar algo para essa pessoa se alimentar, né? A tua missão talvez seja dar um abraço que essa pessoa nunca recebeu, né? Que isso me torna de novo, foi semana passada que a gente viu a última vez esse homem alcoolizado, né? O nosso irmão, em nome de Jesus, e ele pediu apenas uma Coca-Cola, né? Quando a gente tem o dinheiro, a gente dá mesmo, ainda mais pediu só uma Coca, né? Pediu uma Coca-Cola para compartilhar com outro amigo que está morando numa casa de aluguel agora com ele. E eu disse, não, vamos lá. Achamos uma padaria, compramos uma Coca-Cola, e no sair daquela padaria, eu disse para ele, eu quero loucura, né? Para o mundo é loucura, né? Nós estávamos os dois ajoelhados no meio da rua orando, né? E glória a Deus, queridos, eu não precisei provar nada desde a primeira vez que a gente enxergou ele. A primeira vez que a gente enxergou ele, a gente sentiu no coração de dar alimento, indo para a academia até. A gente sentiu de dar alimento para ele, e ele chorou muito, que era no final do ano passado isso. Sabe, ninguém investe nessas vidas, queridos, mas a gente tem que investir. Sabe, algo que tocou muito no meu coração, de algumas ministrações que eu ouço, é que não é o governo, não é o prefeito, não é os vereadores, porque, queridos, se a gente for depender dessas pessoas, sinceramente, a gente não vai fazer nada. Sinceramente, se a gente depender de um governante, a gente não vai fazer nada, porque a maioria deles nem são cristãos. A maioria deles estão lá para preencher cargo, para ganhar o seu saláriozinho no final do mês, para roubar um pouco, se possível, né? É isso, queridos, a gente tem que tratar com a realidade. Tem muitos ainda remanescentes que são bons, mas podem ser contados nos dedos. Então, assim, queridos, se nós abrimos os olhos e vemos que essas pessoas de rua, elas precisam de quem está aqui dentro da igreja, não é do governador, não é do prefeito, não é... Claro, precisamos de boas práticas dentro da prefeitura, precisamos de um auxílio muitas vezes, mas, queridos, se a gente for depender só deles, a gente não vai ganhar nada, a gente não vai fazer nada. Eu dizia para minha esposa, a gente não tem finanças, queridos. Inclusive, vou dizer para vocês, tênis que eu tenho, ganhei da minha mãe. A camiseta que eu tenho, eu ganhei do irmão da igreja, e essa calça aqui já faz um ano que eu ganhei da minha esposa. Então, assim, queridos, é tudo ganhado, mas só que assim, claro, tem algumas coisas que eu comprei, mas eu compro tudo meio baratinho, né? Porque não é o que tu está vestindo, né? Não é o que tu está vestindo que vai te levar para o céu, mas é sim aquilo que você prega e vive, né? Então, queridos, como eu dizia antes, a autoridade diz, vamos fazer, o autoritarismo diz, eu que mando aqui. Queridos, algo que eu quero passar para vocês aqui, que se encontra lá em João 13. Você que conseguir a tempo aí, abrir em João 13, versículo 12 ao 14.
Essa palavra fala muito conosco, muito. Você que já leu, você que já ouviu. João 13, do 12 ao 14, nos diz assim: então, depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Jesus nos mostrou que ser servo e poder servir alguém é melhor do que ser servido. Ele nos mostrou, querido, ele nunca quis a fama, se vocês forem procurar na Bíblia dos milagres de Jesus, em grande maioria, ele dizia: vai, a tua fé te salvou, e não precisa contar para ninguém. Ele já dizia isso, dizendo: eu não quero fama, não quero poder, mas eu estou debaixo da graça de Deus, né? Eu só quero fazer a obra do meu Pai, e era isso. Sabe, outra passagem que nos fala em João 10, 27, isso é algo incrível também, queridos, que nos fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Ou seja, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, querido, apenas siga. Ele não prometeu que nós seríamos livres de luta, porque às vezes, queridos, eu vou te falar, esse final de semana teve 2 jovens que começaram aí na igreja lá conosco, e essa semana um deles já começou a ter luta. E as pessoas vêm com aquela ilusão de que, não, fui para Cristo, agora tudo vai ficar bem. Aí é que as lutas começam. Mas é Jesus tratando conosco, porque essa jovem hoje no final do expediente dela, eu disse para ela assim, ó: em outro tempo, vocês teriam estourado e teria falado coisas que talvez te prejudicariam. Mas agora que Jesus começou novamente o tratamento no teu coração, você está mansa. Sabe por quê? Porque Ele não prometeu facilidade, Ele prometeu estar conosco. Ele disse: eu vou, mas enviarei o Consolador que estará com vocês até a consumação dos séculos. E eu sempre costumo dizer, ir mais além, porque depois que a gente fechar os olhos nesse mundo, eu sempre digo, se for a última vez que eu vou pregar, quando eu fechar meus olhos, eu quero acordar naquele lugar onde os anjos cantam santo. Eu quero acordar e quero cantar junto com os anjos, eu quero acordar, né, e dizer: santo, santo, santo. Eu quero chegar, queridos, nesse lugar e dizer para Ele: Jesus, algumas coisas eu sofri, algumas coisas eu fui feliz, mas valeu a pena. Queridos, cada lágrima vale a pena, cada choro vale a pena, vale a pena. Eu posso não estar vendo, mas assim como já foi falado aqui, aquilo que 2 ou 3 concordarem, assim será feito. Será feito no meu tempo? Não, no tempo do Senhor. Porque o tempo, querido, Ele nos molda. Ele nos molda, Ele trata conosco. A gente é imediatista. A gente quer tudo para ontem. Mas não é assim que funciona. Nós temos lá, quem conhece a irmã Fran, né, que é filha da irmã lá, irmã da irmã, filha da irmã, né? Temos a irmã Fran que está passando por um processo de cura e restauração. Cada dia mais ela está evoluindo, a mãe e a irmã devem saber, né? Cada dia mais ela está evoluindo, mas todos sabem o processo, que é o processo, ele é demorado. Mas que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. E eu não pergunto muitas vezes do problema na minha vida, o porquê, Deus. Eu pergunto para quê? O que isso quer me ensinar? O que isso quer me ensinar? Eu creio que, queridos, para quem já passou por alguma cirurgia, alguma coisa, na última que eu fiz em 2018,
os médicos injetaram a anestesia e eu não dormia. Meu coração acelerou, ao invés de abaixar a pulsação, ela aumentou. E eu dizia: não, Deus, eu não vou dormir, porque eu tenho medo de não acordar. E eu, naquela cama gelada do bloco cirúrgico, eu dizia: eu não quero dormir, Jesus, porque eu estou com medo. E então, queridos, o Senhor, eu nunca mais me esqueço, querido, eu sempre ponto isso, nunca mais esqueço. Então, eu dizia: Senhor, que o Senhor esteja aqui comigo, por favor, fala comigo, eu não quero dormir, mas eu sei que é necessário. E queridos, naquele momento, eu nunca mais me esqueço, é nítido, é como se ele estivesse falando agora, e ele está falando agora. Ele dizia ao meu coração e aos meus ouvidos, para que eu pudesse ouvir: eu estou aqui, acalma o teu coração. E nesse momento, queridos, eu me lembro como se fosse agora, o meu coração foi reduzindo as batidas, reduzindo as batidas, e eu dormi. Só acordei depois da operação, sabe? E várias vezes Deus falou comigo, né? E através de mim, glória a Deus, porque eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Sabe, queridos, e eu te digo uma coisa: se você não está no lugar onde você desejava estar, ore. Hoje em dia eu sou corretor de imóveis, graças a Deus. Eu não posso me queixar do meu salário, não posso me queixar do que eu ganho, né? Porque é o que sustenta a minha casa também, né? Eu e a minha esposa também é muito trabalhadora, glória a Deus por isso, né? E eu digo assim, queridos, orei durante anos para estar onde eu estou agora, durante anos. Eu não tenho meu carro ainda, mas eu acho, queridos, que a gente não tem as coisas muitas vezes para aprender a dar valor quando a gente conquista, né? Porque você tem capacidade, queridos, você tem capacidade. A palavra de Deus nos fala que nós temos que viver o melhor dessa terra. Ah, não, queridos, mas muitas vezes, é que nem eu digo, as pessoas não vão viver o melhor dessa terra, porque quando vivem o melhor dessa terra, elas se afastam do Senhor, sabe? Se afastam do Senhor. Então, assim, algo que eu quero deixar para o teu coração nessa noite, queridos: reveja os teus pensamentos, se você está sendo autoridade ou autoritário. Repense, seja autoridade sobre a vida das pessoas, ensine como fazer, ensine teu filho, ensine teu neto, ensine, né, teus sobrinhos, sabe? Saia um pouco do celular, querido, vai viver. Ah, mas irmão, você falando isso com a Bíblia no celular, mas glória a Deus, porque assim, ó, queridos, isso aqui é instrumento de bênção e de maldição. Se você souber usar para ser abençoado, amém. Eu também gosto mais da Bíblia em escrito, até a gente está vendo para comprar, né? Que não tivemos a oportunidade ainda, mas a gente está vendo para comprar uma Bíblia nova para minha esposa e uma Bíblia nova para mim, né? E queridos, use as ferramentas que Deus tem te dado. Se é o dom de abraçar, abrace. Se é o dom de cantar, cante. Se é o dom de pregar, pregue. Se é o dom de falar, fale, né? Se é o dom de ficar quieto, somente ouvindo, fique quieto e ouça da melhor forma possível, sabe? Porque tem vários dons entregues a mim e a você, só falta a gente querer agarrar. Então, assim, queridos, que nessa noite o Senhor possa tocar no teu coração. Se de alguma forma você está sendo autoritário sobre a vida de alguém, que isso caia por terra em nome de Jesus. Não tenha medo de perder nada, porque aquilo que não é teu, ele não vai permanecer. Aquilo que Deus não predestinou, porque sabe, no mundo a gente busca muitas coisas, mas é o que a gente tem falado muitas vezes, mas somente uma é necessária: buscar a Deus sobre todas as coisas, e as demais serão acrescentadas. A gente foi deixado com 10 mandamentos, queridos: buscar a Deus sobre todas as coisas, amar ao teu próximo. Mas se tu buscar a Deus sobre todas as coisas, os outros 9 vêm de brinde. Você vai amar o teu próximo como a ti mesmo, você vai honrar pai e mãe, né? Você não vai cobiçar a esposa do teu próximo. Então, assim, queridos, as demais coisas serão acrescentadas. As demais, as bênçãos, elas podem vir, mas a gente tem que querer.
E se você está passando por alguma luta, dê glória. Se não está passando, dê glória. É simples assim, queridos, é simples. A gente tem o costume, o ser humano é complicado, queridos. O ser humano tem o costume de complicar tudo. Porque o nosso ego, sabe, a gente tem o costume de se colocar no centro que não é o nosso lugar. Uma das coisas que eu tenho para falar para você, e isso toca o meu coração, que muitas vezes me falaram, o mundo não gira em torno da gente. Ele não gira em torno de nós. Mas sim, ele gira pela capacidade do Senhor de ter misericórdia todos os dias. Então quem tem que ser o centro é Ele. Queridos, e para finalizar eu digo, seja amável. Seja amável com as pessoas. Sabe? Seja amável com aquelas pessoas que ninguém nota, que talvez você tenha o dom de abraçar alguém como nunca ninguém abraçou. Talvez você tenha o dom de amar alguém como nunca ninguém amou, né? Mas também comece por dentro do teu lar. Aqui a gente está cheio de pessoas, né? A maioria aqui é parentela da minha esposa, né? Família, eu e a minha esposa. Parentela, o restante. É como a palavra fala, Deus fala para Abraão, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, você e a tua esposa vão conquistar. Não deixe de lado teus parentes, não é isso que eu estou querendo falar. Não deixe. Mas você tem que entender que família é aqueles que estão dentro de casa contigo, sabe? Porque na maioria das vezes onde a gente vai mais se decepcionar é no meio da nossa parentela. Quantas e quantas vezes, queridos, indo no domingo servir a Deus e ouvindo os meus parentes dizer, mas tu nem fica mais com a gente. Eu digo, mas eu vou lá porque eu vou buscar a minha salvação. Uma que ela é individual, mas outra eu vou lá porque eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, assim como diz lá em Josué, né? Eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor, mas a gente crê que os parentes da Carol que ainda não servem vão servir, e os meus que ainda não servem também vão servir. É como eu digo, né? Não precisa ser aqui, não precisa ser lá na nossa igreja, mas que encontre um lugar onde o Senhor toque no seu coração. E mais uma coisa, não procure um lugar perfeito, porque não existe. Procure Jesus, que é Ele que é perfeito. Aqui o irmão Rafa que fala para vocês é falho, é pecador. Todos os dias a gente pede perdão pelos pecados que cometemos conscientemente e inconscientemente, que são os maiores. Porque inconscientemente a gente peca sem nem saber. Todos os dias a gente busca isso do Senhor. O perdão, a redenção, ser redimido. E eu quero te dizer para você que se algum dia você errou e achou que isso te afastou de Deus, isso só te aproximou. Porque a palavra de Deus também nos fala que quando estou fraco, é que sou forte. Quando eu pensava que o pecado ia me afastar do Senhor, a misericórdia dele me encheu de novo. A graça dele me alcançou de novo. Então, queridos, para completar, que nessa noite você possa se levantar, você que pode aí, no seu lugar. Levanta aí, querido, e dá a mão para o irmão que está do teu lado aí, fecha os corredores aí, em nome de Jesus. Porque a brasa, quanto mais perto ela tiver, mais fogo ela pega, né? Então, em nome de Jesus, que a gente possa ser um só nessa noite. Em nome de Jesus, queridos. Que a gente possa estar orando em união, queridos, em nome de Jesus. E eu declaro sobre esse lugar a autoridade do Senhor, querido. Que você entenda que quem manda nesse lugar é Jesus. Que você entenda que quem mantém as portas desse lugar abertas é Ele. Que você entenda que é necessário sim manter a casa do Senhor aberta. Que você entenda que nessa noite ainda há cura para você nesse lugar. E que você entenda, queridos, que o filho que está aqui dentro, ele não é mais importante do que aquele que está lá fora.
O pai, ele ama o filho que fica dentro de casa e aquele que está perdido lá fora também. Sabe qual é a minha diferença que estou aqui dentro e a diferença do meu irmão que não está aqui? É a proximidade do pai. Então que eu e você possamos ser aquele irmão que vai aproximar aquele que está lá fora de Jesus. Porque quando a gente aproxima alguém de Jesus, Jesus se encarrega do resto, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele falou, ele se fez ponte, queridos, por nós. Ele fez com que o véu se rasgasse de cima a baixo, para que nós pudéssemos ter acesso nessa noite ao Santo dos Santos. Você não precisa mais ninguém pedindo por você, você ter acesso. Senhor Deus, na noite dessa terça-feira, eu oro por uma igreja, Deus, que entendeu o significado de autoridade e autoritarismo. Eu oro para que seja quebrado, Deus, sobre esse lugar todo autoritarismo, porque ninguém aqui é dono de ninguém, Pai. Pai, ninguém é propriedade de ninguém, mas todos nós somos propriedades tuas. Pai, em nome de Jesus, já estivemos em tantos outros lugares buscando, Pai, que algo nos preenchesse, mas nada preenchia o vazio. Nem o álcool, nem a droga, nem os vícios, nem a prostituição, nada preencheu. Pai, porque nesse vazio que há no nosso coração, é um lugar reservado para Ti, onde está escrito Jesus. Nada pode preencher a não ser o Senhor, Pai. Então que na noite dessa terça-feira eu te peço, Pai, eu imploro, Deus, para que o Senhor toque, Pai, de cima para baixo, desde o pastor, Pai, de cabeça dessa igreja, até o membro mais novo, até a criança mais nova, Deus, é de cima para baixo. Pai, em nome de Jesus, Paizinho, que nós possamos aprender, Deus, que o Senhor tem o Seu nome estampado em nosso coração. Pai, que nós possamos aprender que aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, Satanás e seus demônios têm que bater em retirada. Pai, nós temos que aprender que em Ti nós somos mais que vencedores. Nós temos que aprender que as lutas são necessárias para que as cicatrizes mostrem o nosso exemplo, Deus. Nós temos que aprender que há coisas, Deus, que vão além do nosso entendimento, mas que lá na frente vão ser o exemplo para muitas e muitas pessoas. Nós temos que aprender, Deus, que nessa noite as cadeias foram quebradas nesse lugar. Pai, que só vive, Pai, o propósito quem passa pelo processo, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Deus, e te agradeço por cada pessoa que esteve nesse lugar. Pai, aqueles que estão se chegando hoje a Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor continua de braços abertos, queridos. Se por algum motivo você ainda não entendeu que Jesus te ama, eu te digo, o teu preço foi caro, preço de cruz, preço de sangue. Então acredite que se Satanás tem lançado na tua vida que há algo para ser pago ainda, nessa noite eu te digo, no nome de Jesus, você é livre. Você é livre, já foi tudo pago, querido, não tem mais acusação, não tem mais pecado. Eu não estou aqui para te dizer que você não vai cair de novo. Pode ser que no meio do caminho você caia, mas não se afaste. Pode ser que no meio do caminho alguma pedra faça você tropeçar, mas não se afaste. Busque com intensidade, busque conselhos, queridos, de pessoas que podem agregar na tua vida. Não conte os teus sonhos para todo mundo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele fará, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor Jesus. Agradeço, queridos, por essa oportunidade. Sempre que possível a gente vai estar aqui para servir vocês. E se nos acharem na rua, queridos, né, não deixem de nos cumprimentar. A minha esposa diz que parece que eu sou vereador, eu cumprimento todo mundo.
Eu estava querendo contratar alguém até para abanar para as pessoas que esses dias, de tanto que Mas, querido, seja assim. Como diz os mais antigos, seja dado com todo mundo, né? Em nome de Jesus, porque a gente nunca sabe. A nossa vida ela é uma escada. Um dia estamos em cima, outro dia estamos embaixo. Então, não pise em ninguém. Não maltrate ninguém. Ame, né? A todos, queridos. Eu sei que às vezes não é fácil, mas é um mandamento. Não foi fácil para Jesus também. Não foi fácil para Jesus nos amar, mas Ele nos amou. Não foi fácil para Ele pagar o preço por nós, mas Ele pagou. Algo que nós não teríamos capacidade hoje. Nós teríamos corrido para longe, mas Ele correu para a cruz. Então que nessa noite você possa sair daqui, carregando a sua cruz, mas também, queridos, preste muita atenção no que a palavra fala. Tome a sua cruz e siga-me, mas também Jesus fala, troque de fardo comigo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então saia daqui nessa noite aliviado em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, queridos. Muito obrigado pela oportunidade, queridos. Quem te vê por fora não tem ideia do tamanho que você é por dentro, nem sabe a grandeza da história que Deus está escrevendo. Talvez nem você mesmo tenha ideia disso tudo. Quem te vê agora com a lente do presente julga todo o teu fracasso, mas sabe aquela promessa que Deus fez no passado? Está chegando o tempo que Deus falou vai se cumprir. Só não desista agora, ou estás feliz